Tchoca está ganhando posição. O Tchoca está virando titular da zaga. A dupla do André Ramalho não tem, ninguém ainda se firmou, né? Ele já tentou o Kaká, o Félix Torres, o Tchoca Gustavo agora ganhando Henrique. espaço. Diga, Hernan. Que está machucado. Eu ouvi de uma pessoa do Corinthians, logo depois que o Tchoca começou a figurar no time titular, que muita gente dentro do Corinthians aponta o Tchoca como um novo Murilo. O Murilo é um jogador que chegou, vestiu a camisa do Corinthians, não sentiu, muito experiente e tal, foi embora para a Europa, muita gente fala, foi a preço de banana, mas de fato o Corinthians precisava vender naquele momento. É um jogador que hoje, valorizadíssimo, jogando muito na Premier League e sendo convocado para a seleção brasileira. Então, assim, nos treinos, nos jogos até aqui, marcando gols, do jeito que ele jogou a Copinha, né, a última Copinha, o Tchoca é um jogador que já está sendo visto nos bastidores do Corinthians como o novo Murilo. Vixe, então vai vender em breve, então. Ó, o corintiano já fica preocupado, então. Eu acho o Murilo mais jogador que ele. O Murilo hoje, se bobear, é um jogador brasileiro na Premier League que mais vem se destacando, assim, né? Ele está ali nas cabeças nesse sentido. Ele vem muito bem. O Murilo é jogador de Copa do Mundo. E não precisa falar jogador de Champions League, porque o Nottingham Forest está em terceiro lugar. O Nottingham Forest pode jogar a Champions League na temporada que vem pela primeira vez desde 1981, ou seja, em 45 anos o Nottingham Forest pode voltar para a Champions League. Então o Murilo já é jogador de Champions League, seja pelo Nottingham Forest, que possivelmente vai se classificar, seja pelo... Mas ele é jogador de Copa do Mundo. É assim, sem pensar que tem Militão, se estiver em forma, que você tem Marquinhos, que é um líder, mas que perdeu um pouco de competitividade. O Murilo muito provavelmente vai para a Copa do Mundo. O Tchoca eu não vejo assim ainda, né? Posso estar não vendo o que está no rosto de todo mundo. Só para complementar também, porque é legal te ouvir sobre isso. O Corinthians já cogita uma possibilidade de uma venda do Tchoca já, mesmo tão jovem, com 18 anos? Não tem proposta. O que tem é um jogador altamente bem visto por scouts de clubes de fora, mas assim, só para deixar bem claro que eu ouvi da minha fonte, não, depois eu sou cobrado. O que eles projetam no Tchoca é que ele pode virar um novo Murilo, um jogador jovem que chegou, vestiu a camisa e não sentiu. É nesse sentido, tá? Não no sentido de desempenho que ele vá para a Europa e vire o número 1 da Premier League, como vocês estão falando. Eu estou dizendo o novo Murilo, foi nesse sentido, tá, PVC? Entendi. E assim, eu também tô falando aqui, arriscando coisas que a gente não precisa arriscar, porque até os agentes deles não precisam arriscar nesse nível, mas o Brasil precisa aprender a ver jogadores antes dos agentes internacionais. Sabe, chega dessa história, você fala assim, esse Richarlison do Fluminense que não joga nada. E aí depois você vê o Richarlison fazendo gol pelo Tottenham e em Copa do Mundo, gol de placa. Então, assim, isso é uma responsabilidade nossa também, imprensa. Também é. De a gente tentar entender, identificar por que o jogador não está bem. Porque muitas vezes, eu vi o Alberto do ano passado. Mas eu enxergo o Tchoca como um jogador de mercado intermediário da Europa. Jogador de Sevilha, jogador de Valência, que pode crescer, chegar no Real Madrid, no Barcelona. Eu acho que o Murilo é jogador de Copa do Mundo. Eu acho que tem uma diferença de nível entre os dois. E eu estou falando isso aqui, correndo o risco de errar. Mas assim, eu vejo... Porque a gente está falando sobre um futuro que a gente não tem como ter controle. Diferente do Militão. O Militão, quando era criticadíssimo no São Paulo, quem estava olhando o Militão estava dizendo, cara, esse cara vai jogar Champions League. E o Militão é campeão da Champions League. O Tchoca, eu não vejo no nível do Militão e do Murilo. Eu vejo em grande nível no futebol europeu. Mas não neste mesmo nível, claro que ele pode se desenvolver, tem 18 anos. Você vê esse potencial também, Alicia? Acho, de novo, né, muito cedo para a gente fazer ilações sobre o futuro do Tchoca. São muito poucos jogos. O que me preocupa é a permanência dele no futebol brasileiro. Né? O Vitor Reis, mesma coisa, fez meia dúzia de jogos no profissional, fez 2 gols e foi embora. Né? Então, assim, a possibilidade de um clube europeu
se interessar por um jogador tão jovem que, né, para usar a mesma referência do Vitor Reis, também é capaz de vestir uma camisa deste tamanho e não sentir, de repente ele levantar o interesse do futebol europeu e, no caso de um clube como o Corinthians, que precisa de dinheiro, ele acabar indo embora mais cedo. Acho que, como qualquer jogador praticamente nessa idade, é muito difícil a gente cravar o futuro dele, e é isso, não acho nem prudente. Mas eu acho sempre muito impressionante um jogador dessa posição, com essa idade, que não sente o peso de uma camisa como essa. Isso, para mim, tem um significado muito grande, e a gente tem os nossos jogadores subindo cada vez mais cedo, sendo vendidos cada vez mais cedo. Então, essa parte emocional conta muito. E, o emocional de um jogador, você jogar ali na Neoquímica Arena lotada, num ano, jogando ao lado de jogadores como o Memphis, né, jogadores de nível europeu, não é para qualquer um. E, nesse sentido, eu acho que ele tem se destacado muito bem, de maneira muito positiva, não à toa, está conquistando esse espaço na equipe rapidamente. Mas é cedo para a gente, né, prever o futuro do garoto. Eu acho que o mais concreto é que ele está ganhando a posição do Kaká. E a gente vai ver isso à noite, possivelmente, talvez até desminta a escalação. Vamos aguardar. A gente vai acompanhando aí no jogo de hoje também. O garoto tem muito talento e personalidade, de fato, mas, claro, o futuro não dá para a gente prever aqui. E já que a gente está falando de mercado do Corinthians, o Corinthians estava muito perto de contratar um lateral esquerdo, o Fabrício Angileri, que é da Argentina, um jogador já de 30 anos, que passou pelo River Plate.